deixar um texto aqui em Mateus, no capítulo 24, versículo 30. Amém. Mateus, capítulo 24, versículo 30. O título dessa mensagem é A Nossa Maior Esperança. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. A nossa maior esperança. Mateus 24, 30. Esperar que todos encontrem para nós podermos também ler aqui a palavra do Senhor, a nossa maior esperança. Qual seria a nossa maior esperança? Amém. Vamos ler então a palavra do Senhor. Mateus 24, 30 diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem Amém. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Querido Senhor, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos dá entendimento, que seja somente minha voz, mas tua palavra para a tua igreja, Senhor, para nós todos. Assim nós te exaltamos, te glorificamos. Amém. Louvado seja Deus. Podem ser, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o escritor, ele nos adverte com esse texto, que é tão maravilhoso e tão mal entendido até, né? Quando diz a palavra do Senhor em Mateus 24, 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quem é esse Filho do Homem? Jesus Cristo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e diz assim: e todos os povos da terra se lamentarão. Mas por que se lamentarão? Jesus está vindo, o céu se abre, a palavra de Deus toca a sétima trombeta, o céu se abre, Deus dá ordem: filho, vai, toma posse do teu reino agora. Aleluia. E os povos da terra, a palavra de Deus diz, vão se lamentar. Vão se lamentar aqueles que não têm essa esperança de ver que Jesus há de voltar com poder e grande glória, e se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha o que a palavra de Deus diz. Nós estávamos indo para Fortaleza, eu, a irmã Jamile, o cooperador Magno e a minha esposa. Quando nós chegamos lá no terminal, o motorista que ia nos conduzir na primeira viagem, que foram vários motoristas até nós chegarmos em Tianguá, né, Mili? E o motorista, quando nós já estávamos na porta onde nós íamos entrar, disse: olha, entrem e sejam bem-vindos. Na viagem, possa ser que esse ônibus fique desgovernado, e se vocês não me verem mais sentado aqui, porque eu já desapareci, eu já sumi. E eu fiquei olhando meio assustado assim. Digo, os profetas modernos dizem e afirmam que os santos ou os crentes, na vida de Jesus, eles vão simplesmente desaparecer da face da terra, sumir. Vai ser algo que só aqueles, os profetas dizem que só aqueles que vão subir para onde Jesus está, onde Deus está, vão ver esse fato acontecer. Mas olha o que o texto diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão. Se lamentarão por quê? Por essa falsa esperança de não verem Jesus vindo na nuvem do céu e colocar os seus pés, como está em Zacarias 14, 4. Naquele dia, que dia? No dia da vinda de Jesus, o Senhor virá e colocar os seus pés sobre os montes das oliveiras. E os montes das oliveiras vão se fender, sim, de um lado, amém, para o outro, diz a palavra de Deus. Verdade. Zacarias 14, 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras. Os profetas modernos, eles afirmam que essa vinda de Jesus será secreta, que ninguém verá. A palavra de Deus afirma que os homens se lamentarão. Se lamentarão por quê? Se lamentarão por uma falsa esperança que eles têm de desaparecerem dessa terra, de sumirem dessa terra. A palavra de Deus diz que eles vão lamentar quando o céu se abrir. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo teve uma visão que foi ao terceiro céu. Então vamos colocar isso em ordem. Primeiro céu, céu das nuvens. Segundo céu, céu dos astros. Terceiro céu,
o trono de Deus, que ninguém pode alcançar, ninguém pode ver. E só Deus está lá. E Jesus está à sua destra, a palavra de Deus diz, e Ele intercede por nós, a palavra do Senhor. Então, para nós não lamentarmos esse dia, a palavra do Senhor diz para nós ficarmos atentos ao que diz as Escrituras. Como a palavra do Senhor é fiel e verdadeira, a palavra de Deus nos diz lá em Amós 3,7, que Deus não deixou nada sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos, os pequeninos profetas. Amém. Então, aquilo que Deus já revelou é para nós, os nossos filhos, e para aqueles que creem em Deus. Existem muitos jargões que se repetem, e a gente sem fazer um filtro daquilo que nós somos muitas vezes bombardeados com tantas notícias, a gente acaba concordando com aquelas coisas que se repetem. Mas se você for ver, lá em Mateus capítulo 6, tem a oração que todos nós conhecemos. Quem não conhece a oração sacerdotal? Pai nosso, que estás no céu. Quem ensinou essa oração? Jesus. Jesus ensina essa oração e ele diz assim: Pai nosso. O discípulo do Senhor nos ensina a orar. Ele começa dizendo assim: olha, vós orareis assim. Não é para ser uma oração repetitiva, mas é um modelo de oração. Ele ensina a orar assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Que reino é esse? Que rei? Se tem um reino, tem um rei. Que reino é esse? E que rei é esse? Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, na oração ele diz: venha o teu reino. Então, esse Jesus, que na primeira profecia, que são duas profecias muito importantes para nós que queremos herdar por fim a salvação. A primeira profecia, ele veio como homem e pagou um preço muito alto pelos nossos pecados. A dívida nossa era alta demais, e ele disse: Jesus, eu pago a dívida por você, eu vou à cruz, pago a dívida por você, te resgato, te dou o perdão, e por fim você vai ser perdoado. E ele veio, pagou um preço lá na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e depois de 3 dias e 3 noites, Jesus, ele passa no ventre da terra. É a palavra do Senhor: assim como foi o sinal de Jonas, assim também acontecerá com Jesus. 3 dias e 3 noites ele vai ficar no ventre da terra. Ao 3º dia ele ressuscitará com poder e grande glória. Nem mesmo os seus discípulos esperavam por isso. E ao 3º dia Jesus, ele ressuscitou. Ele ressuscita ao 3º dia, diz a palavra do Senhor, e vai aqueles discípulos andando no caminho de Emaús. E Jesus vem e se aproxima dele e se deu como um peregrino. Eles iam conversando a respeito da morte de Jesus, o que ele passou, o que ele viveu. Jesus vem, já depois do 3º dia, Jesus vem, se aproxima deles, e eles vão dialogando, conversando. Jesus entra na conversa com eles, como se é um caminhante peregrino. Jesus interroga: o que vocês vão conversando, falando, a respeito de quem vocês estão falando? E eles falam para Jesus assim: tu és por um acaso algum peregrino aqui? Tu não sabes do que aconteceu, do que houve, de um Jesus que é o Filho de Deus, e que ele foi escarnecido, zombado, vituperado e foi morto. Ele prometeu que ao 3º dia ele ia ressuscitar, e até agora nada disso aconteceu. Eles não se davam conta que estavam conversando com Jesus, com o próprio Jesus. E quando Jesus se deu a conhecer para eles, Jesus deu como que passasse, e ele disse: fica, Senhor, porque já se faz tarde. Jesus, ele foi ao túmulo, ressuscitou ao 3º dia. Depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias depois da ressurreição dele, aparecendo em vários lugares e com os seus discípulos. E agora, aonde ele está e o que ele está fazendo, Jesus? A palavra de Deus diz que ele está à destra do trono de Deus e intercede por nós. A palavra do Senhor é aonde ele está. Jesus morreu, ressuscitou, agora ele está à destra de Deus e intercede por nós. Então, cadê esse rei?
Aonde ele está? A palavra do Senhor diz que em cima da cruz, aonde eles estavam, ele foi crucificado, estava escrito em hebraico: Henri, salvem o rei dos judeus. E ele veio para isso mesmo. Só que nem mesmo os hebreus entenderam o grande propósito que Jesus veio para realizar, para fazer. Quando ele falou que precisava morrer para perdoar os pecados dos homens, disseram: não, esse não é o nosso rei, ele não é o nosso Cristo. O nosso Cristo, o nosso rei, ele vem da descendência de Davi. Um dos descendentes de Davi irá sentar no trono. E esse aí não é, porque ele falou que ele vai morrer. Esperavam um reino, um rei que viesse de uma democracia. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele vem com uma autoridade teocrática. Esse poder é de Deus sobre a vida de Jesus. Então nós podemos olhar aqui, irmãos, e ver que a palavra do Senhor, ela nos afirma que o Senhor, ele verdadeiramente está à destra de Deus e intercede por nós. E em Mateus 25, 31, o escritor também nos fala assim: aonde está Jesus? Mateus 25, 31. Quando ele vier, quando vir o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. A palavra do Senhor diz: quando vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então ele ainda não está no trono dele, ele está à destra do trono de Deus e intercede por nós. E quando a trombeta tocar, ele recebe a ordem de Deus e vem para sentar no seu trono, diz a palavra do Senhor. E nós, como igreja, aguardamos e esperamos esse dia. Todos os textos afirmam que ele há de vir, que ele virá com poder e grande glória. E nós, como igreja, observando bem a palavra do Senhor, nós sabemos que o Senhor, ele vem mesmo com poder e grande glória. Guardamos verdadeiramente esse dia. Aí sim, ele não vem mais como um cordeiro que precisou morrer lá na cruz e pagar o preço pelos nossos pecados. Agora ele já vem como o juiz, ele já vem para sentenciar, ele vem como rei e vem como Senhor para se assentar no seu trono de glória. Nós vemos aqui em Marcos também, no capítulo 15, o nosso irmão escreve dizendo, o escritor, ele nos diz assim, Marcos capítulo 15 e o versículo 21, louvado seja o Senhor, o nosso Deus, para todo sempre. Marcos capítulo 15 e o versículo 21 diz assim: quando ainda o Senhor, ele estava nesse mundo como o Filho de Deus e precisou passar por todo esse processo, por todo esse sofrimento, a palavra de Deus nos diz aqui em Marcos capítulo 15, versículo 21, e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre o Rufo, a carregar-lhes a cruz. Então vem Jesus na Via Crúcia, carregando uma cruz tão pesada, a palavra de Deus diz, e vinha passando esse homem, o Cirineu. E quando o Cirineu, ele vinha passando, Jesus vinha na Via Crúcia, e aquela cruz tão pesada, e ele levando todos os açoites, e levando todos os escárnios, por ele estar tão cansado, ele caiu com a cruz no ombro. E aquele homem, o Cirineu, ele vinha passando nesse mesmo instante em que Jesus caiu com aquela pesada cruz, diz a palavra do Senhor. E os soldados disseram: homem, pega essa cruz e ajuda esse homem a carregar essa cruz. E aquele homem pegou aquela cruz e ajudou Jesus na Via Crúcia, onde ele ia caminhando e carregando aquela cruz tão pesada pelos nossos pecados. Então, nós temos aqui um raciocínio em pensar, em dizer, se Jesus, ele precisou de alguém para lhe ajudar a carregar a cruz, nós também precisamos. Precisamos de quê? Da ajuda do Senhor, porque ele é maravilhoso e agora ele está à destra de Deus e intercede por nós. E o apóstolo Paulo, ele frisa aqui em Romanos capítulo 16,
que depois esse homem, ele teve um encontro com o Senhor e a sua família foi transformada pelo poder da glória do Senhor. Então, até na Via Crúcia, até carregando a cruz, o Senhor, ele estava ali salvando, ele estava transformando, Amém. Ele estava curando pessoas ali para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. Mas o tema, voltando, nós vamos ver aqui no livro de Hebreus também, o escritor dos Hebreus escreve dizendo assim, Hebreus capítulo 10, falando sobre a nossa maior esperança. A nossa maior esperança é que Jesus venha com poder e grande glória e se assente no seu reino, e nós possamos assim entrar nesse reino pelas portas e fazer parte desse reino, sendo Jesus o Rei Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 10 e o versículo 12, o escritor nos diz assim, no 12, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, porém, tendo oferecido-se para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Confirma o escritor dos Hebreus que Jesus, oferecendo-se uma vez com um sacrifício perfeito, ele assentou-se à destra de Deus e intercede por nós. Então, a nossa oração, ela é direcionada ao Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que Ele é quem intercede por nós, que Ele está à destra de Deus e intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra também nos diz aqui ainda, o escritor de Mateus, ele escreve dizendo assim a palavra do Senhor. Mateus, no capítulo 5 e o versículo 31, escreve assim, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Mateus 5, 31, nos diz assim a palavra do Senhor. Também foi dito, Mateus capítulo 5 e o versículo 35, perdão, é o 35 que diz assim, nem pela terra, por ser estrado dos meus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande Rei. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, ele aponta, o escritor aponta que Jerusalém é a cidade do grande Rei. Mas, irmãos, essa pergunta, ou essa afirmação de dizer que Jerusalém é a cidade do grande Rei, como se encontra Jerusalém hoje? Em conflito e em guerra, em muita guerra. E como se encontra o mundo hoje, se esse mundo vai ser o reino de Jesus? Então, nós temos que voltar lá do início, lá de Gênesis, e ver a criação de Deus. A palavra de Deus diz que Deus cria o homem e o coloca lá no Éden perfeito. Perfeito, Deus coloca o homem lá no Éden. Então o homem, ele era imortal. A palavra de Deus diz que todas as viradas do dia, Deus ia lá e dialogava e conversava com o homem ali no Éden. Na criação perfeita, o homem imortal. Então nos remete a um pensamento, né? Se Adão, ele não tivesse pecado contra Deus, certamente ele continuaria vivendo ali no Éden, porque todos os dias o Senhor ia ali com ele e conversava e dialogava com ele ali como um homem e como o reino de Deus sobre a face da terra, diz a palavra do Senhor. Infelizmente, o primeiro homem, Adão, pecou, e Jesus agora ele entra em cena para morrer pelos nossos pecados. Agora, para herdarmos o reino, temos que adentrar por Jesus, para podermos herdarmos o reino e podermos ter direito a comer da árvore da vida. Louvado seja o Senhor para todo sempre. A palavra de Deus nos diz também, o escritor em Atos dos Apóstolos, ele nos escreve dizendo assim, Atos capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor, apontando para esse rei que virá. Atos capítulo 10 nos afirma dizendo assim, Atos 1, capítulo 10 e 11, nos diz assim, a palavra do Senhor. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11, que nos afirma dizendo assim, e estando eles com os olhos fitos no céu, quem era eles? Os discípulos de Jesus. Enquanto Jesus subia, e eis que 12 varões, vestidos de brancos, se puseram ao lado deles, e lhe disseram, varões galileus,
Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que os vistes subir. Louvado seja o nome do Senhor. Então está ali Jesus, ele ressuscita, depois de 40 dias, ele vai com os seus discípulos ali para os Montes das Oliveiras, e ali ele está, a palavra de Deus nos diz. E quando Jesus foi sendo assunto aos céus, ele estava ali com os seus 12 discípulos, lá vai Jesus voltando a Deus. E eles ficaram olhando, Jesus foi oculto pelas nuvens, e a palavra do Senhor nos diz que eles ficaram ali olhando, nosso mestre voltou para Deus, e agora, o que será de nós? Quando eles olharam, tinham 2 anjos perto deles, e eles disseram: olha, por que vocês ficam olhando para o céu? Esse mesmo Senhor que vocês viram subir, ele há de voltar. Então, nós aguardamos, nós esperamos esse dia. Mas quando isso vai acontecer? Nós não sabemos o dia nem a hora. Nem mesmo Jesus sabe. Somente Deus sabe o momento, o dia e a hora. Mas nós temos prenúncios disso. As profecias, elas apontam para isso, de que o reino do Senhor, ele está para se manifestar. Louvado seja o nome do Senhor. Pelos acontecimentos, pelos fatos que nós vemos, e nós olhamos algo que é extremamente que aponta para isso, quando as profecias elas nos dizem que Jerusalém, eles entrariam em um acordo de paz com os árabes e com aqueles que estão ali por perto. A própria ONU incentiva com que Israel ele ceda as suas terras para os seus vizinhos. E a palavra do Senhor diz que isso verdadeiramente está acontecendo e vai acontecer. E quando houver uma paz maquiada, os homens eles vão dizer: agora está tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. E acontecerá o grande e glorioso dia do Senhor. Quando isso estiver para acontecer, louvado seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor Criador dos céus e da terra. E a palavra do Senhor nos diz, o nosso irmão Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele diz assim, 1 Tessalonicenses, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 4, e o versículo 16, o escritor, ele escreve dizendo assim, 4, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, diz a palavra do Senhor. Então, dada a palavra de ordem de Deus, Jesus ele vai de voltar, de descer, assim como vistes subir, diz a palavra do Senhor. Então, irmãos, essa esperança, ela não vai ser frustrada. Os homens hoje, eles esperam quem? Eles esperam para recepcionar o anticristo no lugar de Jesus. Os profetas modernos induzem as pessoas a recepcionar o anticristo. Não, é o anticristo que vai vir reinar 7 anos. É o anticristo que vai vir reinar 3 anos e meio. Não há espaço para isso. Nas profecias não há espaço para isso. No sonho de Daniel, ele via uma pedra, Daniel 2 e 3, ali afirma isso, que a palavra de Deus diz que o nosso irmão ele dá a interpretação do sonho para o rei, e os 4 impérios eles se vão, e a palavra de Deus nos diz que Daniel disse, e eu via uma pedra ser lançada sem auxílio de mão, dando nos pés das estátuas, que significam os 4 impérios, e essa pedra crescia e se fazia um grande monte sobre a face da terra. Representa o reino do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, diz a palavra do Senhor. E o nosso irmão Paulo, ele afirma aqui a igreja de Tessalônica, dizendo assim, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A palavra do Senhor é em ordem. Deus dá ordem, Jesus vem, a palavra de Deus diz, se coloca entre as nuvens, e aqui no 17 ele afirma dizendo ainda assim, no 17 de Tessalonicenses,
Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Fica bem explicado esse texto quando ele diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor. Ele afirma expressamente, o apóstolo Paulo, que Jesus já saiu do primeiro céu, passou o segundo céu, está no terceiro céu de nuvens. Aí se dá o casamento da noiva com o noivo. Aí a igreja, a noiva, ela vai até as nuvens, aonde está Jesus, ao casamento da noiva com o noivo, e a palavra de Deus dali, o Senhor, ele coloca os seus pés sobre os montes das oliveiras, como está em Zacarias 14, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, diz a palavra do Senhor. Nós aguardamos e esperamos esse dia em que o Senhor ele há de vir com poder e grande glória, descerá do céu, virá com poder e grande glória. Todos os textos apontam e afirmam para isso, de que o Senhor ele virá com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em João capítulo 10 nos diz assim, o versículo 2 e 3, 1 João capítulo 3 e versículo 2 diz assim: e nós o veremos como ele é. Quando Jesus esteve nesse mundo aqui, ele foi à cruz, ele sofreu, ele morreu como um homem, e assim nós o veremos como um homem, como ele é, diz a palavra do Senhor, porque ele virá com poder e grande glória. Nós o veremos como ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele foi interrogado, no livro de Mateus aqui, quando interrogaram ao Senhor sobre a natureza dele, e ele diz aqui, a palavra do Senhor nos diz, no livro de Mateus, no capítulo 26 e o versículo 64, nós vemos aqui, quando ele foi interrogado, ele afirma dizendo, os homens afirmam dizendo, Mateus 26 e o versículo, louvado seja o Senhor, para todos sempre seja glorificado, Senhor, o nosso Deus. Mateus 26 e o versículo 64, que diz assim a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus, tu dizes, entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus, o Todo-Poderoso, e vindo sobre as nuvens do céu. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quem é que não consegue ver um relâmpago à noite? A palavra de Deus diz que todo olho o verá. Os céus se abrindo e Jesus, o Senhor, ele virá com poder e grande glória. E a palavra de Deus diz que vai ser, os profetas modernos dizem que vai ser o rapto secreto. A palavra de Deus diz que vai ser com alarido, com toque de trombetas e com muito barulho a volta do Senhor. Todo olho verá. Amém. Todos os homens da terra virá. E como nós lemos aqui em Mateus 24, 30, por que os homens vão se lamentar? Porque tem uma esperança falsa. Crê de uma maneira deturpada, mas a palavra de Deus diz que nós temos que examinar a palavra do Senhor, ser criteriosos em examinar com toda diligência a palavra de Deus, para não sermos enganados, não sermos frustrados quanto ao dia do Senhor, que virá com poder e grande glória. E a palavra do Senhor nos diz, louvado seja o nome do Senhor. Aqui em 2 Pedro, nós vamos ver aqui uma palavra que ela é bem importante para nós meditarmos nela. 2 Pedro, capítulo 3, louvado seja o nome do Senhor, versículo 3 e 4, que diz assim, os homens, dizendo, tendo em conta, 3 e 4, 2 Pedro, capítulo 3, do versículo 3 e 4, que diz assim, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas pessoas hoje afirmam, dizendo assim: onde está esse Senhor? Onde está esse Rei? Porque já se passam mais de 2000 anos e essa promessa foi feita e nada disso acontece, e as coisas permanecem do mesmo jeito que aconteceram ou que estavam, as coisas sempre permanecem desse jeito. Então, os homens hoje escarnecem e dizem: cadê esse Senhor? Cadê esse Jesus? Quando é que ele virá mesmo? Tantos anos já se passaram e isso não aconteceu. Mas a palavra do Senhor diz que os escarnecedores, esses que não têm uma esperança frustrada, eles vão ver o céu se abrir e Jesus vindo com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele retarda a sua promessa, dando tempo para que o homem se chegue a ele e se arrependa e confesse o seu nome como Senhor e Salvador. Então, mesmo os escarnecedores, Deus está dando esse tempo para que todos eles tenham essa fé e essa esperança de poder encontrar com o Senhor, se encontrar com Ele. É a promessa do Senhor. É longânimo e misericordioso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aqui ainda, o livro do escritor de Mateus, ele afirma, dizendo assim para nós: louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39, nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Do 37 a 39 diz assim: porque assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Então, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ele aponta, aqui as escrituras elas apontam, que assim como foi no dia de Noé, será na vida do Filho do Homem. Casavam, comiam, davam-se em casamento, quer dizer, parece que estava tudo bem. E Noé anunciava, olha, vai haver um grande dilúvio, e o Senhor está avisando a todos vocês que haverá esse grande dilúvio. E a palavra do Senhor nos diz que o dilúvio veio e pegou os homens desapercebidos, quanto aquele dia que foi tão anunciado e tão falado pelo nosso irmão. E assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. O diabo vai maquiar como se estivesse tudo bem, as mil maravilhas. Aí a palavra do Senhor diz: aí virá a repentina destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós, como igreja, possamos estar apercebidos ao dia do Senhor, que virá com poder e grande glória. Vem Jesus, como diz a letra da canção: ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Ele virá com poder e grande glória. A palavra de Deus diz que todo olho o verá. Não vai passar desapercebido o dia do Senhor, que virá com poder e grande glória. Então, assim, ele vai sentar sobre o seu trono em Jerusalém, e dali ele vai reger todas as nações, diz a palavra do Senhor. Ele virá com poder e grande glória. Louvado seja o nosso Deus para todo sempre. Então, para nós fica essa esperança, para nós fica a memória da verdade que as Escrituras Sagradas elas nos afirmam quanto ao dia do Senhor. Que possamos estar apercebidos quanto a esse dia, que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Vários profetas modernos já marcaram data, já marcaram dia, e foram todos eles frustrados quanto ao dia em que eles marcaram que Jesus ia voltar. Não voltou. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Temos que estar apercebidos. Assim como os nossos irmãos, eles dormiram nessa mesma fé, para eles já se deu o dia do Senhor, porque eles já dormiram nessa mesma fé, com essa esperança, com essa fé viva. E quando a trombeta tocar, é por ordem, os mortos ressuscitarão primeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Perdi a minha irmã, está fazendo uns 3 meses que eu perdi a minha irmã. Ela teve câncer e eu perdi a minha irmã mais velha. E eu estive lá no velório, e
o pastor falou assim: olha, a nossa irmã já está na glória. Ele falou, e só quem tem, só quem já alcançou a salvação aqui sou eu e a irmãzinha aqui, uma senhora bem idosa, ele estava falando lá. Eu pedi a palavra para o pastor, sendo irmão daquela pessoa que estava ali morta, e nós fomos lá para os Tessalonicenses, como nós acabamos de ler ainda aqui há pouco, né? Que a palavra de Deus diz que é em ordem. Então, se é em ordem, a trombeta vai tocar, os mortos eles vão ressuscitar em primeira instância, e depois nós, os vivos, seremos arrebatados ou transformados num abrir e fechar de olhos, a palavra do Senhor diz. Então, aqui em 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele afirma dizendo, capítulo 4, ele afirma dizendo: não quero, irmãos, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos, louvado seja o nome do Senhor. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para todo sempre. Ele não afirma que dali Jesus segue de onde ele já veio, e está descendo do céu, mas Zacarias 14:4 afirma: naquele dia estarão os seus pés sobre os montes das oliveiras, ali estará o Senhor. Então a palavra de Deus diz que nós aguardamos o reino do Senhor, esse rei que há de vir com poder e glória, como Jesus mesmo ensinou aos seus discípulos: venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Quando o nosso irmão João Batista ele aponta e diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus vem para esse propósito, para purificar e tirar todo o pecado que há no mundo. Ele não aponta para o céu, que Jesus ele ia para o céu para tirar os que estão no céu. A palavra de Deus diz que ela nos afirma em dizer que esse reino ele é do Senhor Jesus, e ele há de vir purificar essa terra. A palavra de Deus diz que 1000 anos levará para essa terra ser purificada. No livro de Apocalipse ele afirma dizendo isso. Dentro desses 1000 anos, a palavra de Deus nos afirma que aquele que todas as coisas sujeitou, agora ele se sujeita, ele entrega a Deus e vai dizer: Pai, está aqui a terra purificada e pura, do jeito que tu entregastes para o homem, está aqui a terra perfeita. Ele diz: aquele que todas as coisas sujeitou, agora ele mesmo se sujeita e entrega a Deus o reino santo, puro e purificado, como foi entregue lá para o Adão, lá no Éden, uma terra perfeita, pura e purificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essa esperança viva nós temos. Essa é a nossa maior esperança, a esperança de um dia o Senhor virá com poder e grande glória e estabelecerá o seu reino sobre a terra. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa viva fé de que Ele há de vir, de que Ele virá com poder e grande glória. Todas as pessoas, eles afirmam: Jesus virá, Jesus virá, Jesus virá. Mas eles pensam ao contrário: se Ele vem, então nós não vamos precisar ser deslocados daqui para ir aonde Ele está, à destra do trono de Deus, porque Ele há de vir
e estabelecer o seu reino sobre a face da terra. Louvado seja o Senhor para todo sempre. É a nossa fé, é a nossa esperança de que o Senhor, Ele virá com poder e grande glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso irmão João, aqui no livro de Apocalipse ainda, quando nós encerrarmos, ele escreve dizendo assim, Apocalipse 20, louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre seja exaltado. Diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto, ele afirma de que o Senhor, Ele virá com poder e grande glória. O nosso irmão João, ele afirma dizendo, louvado seja o nome do Senhor. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, a primeira ressurreição verdadeiramente é para aqueles que vão acordar para a vida. A segunda ressurreição, depois dos 1000 anos, é para a condenação. E as pessoas, eles até, o pastor Brás, ele brincando em cima, vocês querem acordar na primeira ou na segunda ressurreição? E teve alguém que disse, nem que seja na segunda, eu quero acordar. Mas a palavra de Deus afirma que a segunda ressurreição é para condenação. Eita. Então, a primeira ressurreição, como diz o texto aqui, o nosso irmão João escrevendo no livro de Apocalipse, é a primeira ressurreição, é para aqueles que vão acordar para a vida. Louvado seja o nome do Senhor, e reinarão com o Senhor 1000 anos sobre a face da terra, diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Amém, igreja? Amém. Que o Senhor seja glorificado, seja exaltado. Essa foi a mensagem de Deus para as nossas vidas, e que o Senhor, Ele nos abençoe em nome de Jesus, e possamos ter essa viva fé, essa viva esperança que Ele há de vir com poder e grande glória e estabelecerá o seu reino sobre a terra. Louvado seja o nome do Senhor.